Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Vamos lá, meus amigos, vamos continuar a análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, desta feita agora pelo tópico da relação jurídica processual. Vamos a ela. Segundo Humberto Teodoro Júnior, o processo é uma relação jurídica, pois apresenta tanto o seu elemento material, o vínculo entre as partes e o juiz, como o formal, regulamentação pela norma jurídica, produzindo uma nova situação para os que nele se envolvem. A relação jurídica processual é aquela que se estabelece entre o autor-juiz e réu. Costuma-se concebê-la sob a forma triangular, e o juiz ocupa o vértice de cima, localizando-se equidistantemente de ambas as partes, autor e réu. Há outros participantes do processo, como, por exemplo, os amici curiae e os assistentes, que, todavia, não a integram. Esse é o entendimento predominantemente aceito na doutrina, em nossos dias, a respeito da relação jurídica processual. Divergem, entretanto, os defensores desta teoria, no tocante à disposição gráfica da relação processual. Majoritariamente, entendem-se tratar de uma relação triangular, mediante a alegação de que subsiste uma vinculação direta entre todos os sujeitos que a compõem, justamente em razão de as partes poderem convencionar entre si a suspensão do processo, artigo 313, inciso 2º, e até mesmo os termos da própria transação, artigo 487, inciso 3º, a linha B, além dos deveres de lealdade recíproco, artigo 5º, e os ônus sucumbenciais, artigo 82, parágrafo 2º, artigo 84 e artigo 85 do CPC. Tudo isso é suficiente para a comprovação da existência de uma ligação direta entre autor e réu no processo. Segundo José Frederico Marques, o processo é uma relação jurídica. Tem sua origem remota no iudicium romano e no conceito de iudicium de Búlgaro e outros juristas medievais. Entreviu-a Hegel em sua filosofia do direito. Coube a Bülow, no entanto, o mérito indiscutível de ser o seu criador e o primeiro sistematizador. Para alguns, a relação processual é bilateral e angular, abrangendo vínculos entre autor e juiz e réu. Hoje, no entanto, predomina o conceito triangular ou trilateral, que é o de Bülow, Wack e outros. Temos uma segunda posição. Já outros afirmam que a relação é angular, eis que não admitem a existência de uma vinculação direta entre autor e réu no processo. No CPC de 2015, a nítida preferência pelo chamado processo sincrético, ou relação jurídica processual complexa, em que estão incluídas sucessivas ações, como a de conhecimento, de liquidação, que também é de conhecimento, e de execução ou de cumprimento de sentença. Há outros participantes do processo, como, por exemplo, os assistentes, que, todavia, não integram a relação
processual, como vimos. Esta, como se afirmou no parágrafo anterior, não é formada senão por autor, réu, incluídos os litisconsortes, que ou serão réus ou autores, e o juiz. A formação da relação processual se dá em duas etapas distintas. A primeira delas é a propositura da ação. Proposta a ação pelo autor, tem-se como iniciada a formação da relação jurídica processual. Nesse momento, entretanto, ela é ainda linear. Vejam o artigo 312 do CPC, destacando-se que considera a proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. A segunda etapa, em que efetivamente se completa a relação jurídica processual, ocorre com a citação do réu, artigos 238 a 240 do CPC de 2015. Antes deste segundo momento, a relação processual não está formada, ela não está triangularizada, não está, portanto, completa, não é que ela não está formada, ela não está aperfeiçoada, nos termos do entendimento antes exposto e majoritariamente aceito pela doutrina. Há, todavia, quem entenda que a relação processual não seria propriamente triangular, mas meramente angular, pois as ligações se fariam entre autor e juiz, e réu e juiz, mas não entre autor e réu, formando assim uma figura assemelhada a um V de cabeça para baixo. Enquanto não se arquitetar perfeitamente a configuração tríplice da relação processual, a qual se perfaz mediante a válida citação do réu, o processo não estará legitimado a produzir efeitos em relação ao seu polo passivo. É perfeitamente possível afirmar-se que, antes deste segundo momento, a citação do réu, não há processo em sua plenitude. O processo só está completo depois da citação do réu. Tanto é assim que a citação tem sido considerada pela grande maioria dos processualistas, apesar da letra do artigo 239 do CPC, como pressuposto processual de existência. Arruda Alvim afirma que, aspas, para uma passagem doutrinária da lavra do professor Arruda Alvim, e aí na próxima página eu vou apresentar para os senhores a referência bibliográfica de onde se retirou esta consulta. Aspas. Alguns autores não concordam que a relação jurídica processual seja trilateral. Nossa lei, contudo, adotou essa posição, pois no artigo 219 estabelece que a citação válida, quando o réu normalmente toma conhecimento da ação que lhe foi proposta, torna prevento o juízo, induz litispendência e faz a coisa litigiosa. E mesmo se ordenada por juiz recto, juízo incompetente, constitui o devedor em mora e interrompe a prescrição. Entretanto, no artigo 263, considera-se proposta a ação tanto que a petição inicial seja despachada pelo juiz ou simplesmente distribuída, onde houver mais de uma vara. A propositura da ação, todavia, só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no artigo 219, depois que for validamente citado, em face do disposto no artigo 263, segunda frase. À primeira vista, se a lei considera proposta a ação desde o despacho da petição inicial, parece que teria adotado posição de que a relação jurídica processual ou processo só se estabeleceria entre o autor e o juiz. Mas não é assim. Antes da citação, pelos próprios termos do artigo 263, não há coisa litigiosa. E, se esta não existe, não há processo em relação ao réu, nem se operam os outros efeitos, quanto ao réu, elencados no artigo 219. No artigo 263, simplesmente pelo seu texto, considera-se instaurado o processo ou a relação processual entre o autor e o juiz. Mas a relação jurídica processual trilateral só se formará e integrará com a citação. Na verdade, portanto, o momento do artigo 263, primeira frase, é o em que se inicia a formação da relação processual, que só se completará no momento a que alude o artigo 219, isto é, o da citação ou de circunstância que lhe faça, às vezes, comparecimento espontâneo do réu. E aí eu deixo a referência para os senhores, que está na tela, aí para os senhores consultarem a obra que foi
consultada. Só ressaltando que esse material consultado ele é anterior ao CPC de 2015, não muda nada na sua essência, só que os artigos citados são do Código de 73, tá? Tem que fazer um paralelo em relação ao Código de 2015, mas a essência é totalmente a mesma, tá? Não houve modificação quanto ao ponto. Essa postura doutrinária tem consequências importantes no que diz respeito ao instrumento de que se pode valer o réu não citado para impugnar sentença ou acórdão proferido contra si, depois de terminado o processo. Asseverar que a citação é elemento constitutivo do processo, isto é, que sem ela o processo não está aperfeiçoado, influi na escolha do meio que se poderá valer a parte para se insurgir contra uma sentença proferida contra réu não citado. Se de natureza desconstitutiva, ação rescisória, ou meramente declaratória. Os casos mais comuns na prática em que a parte se encontra nesse dilema, diante de um processo já findo para o qual deveria ter sido citada, são os que deveria ter integrado o processo como litisconsorte necessário. Outro ponto que de tão importante será analisado em tópico separado é o referente à natureza jurídica da citação, ou seja, se existiria processo antes da citação. Como visto, adotamos o entendimento de que a citação não é pressuposto processual de existência, sendo assim mesmo uma configuração linear formada entre autor e Estado juiz. Há processo, como prova o artigo 332 do novo CPC. O que não se pode admitir é a existência de processo em uma configuração linear entre autor e réu, pois a presença de um juiz regularmente investido na jurisdição é imprescindível para a existência do processo, ou seja, a investidura é um pressuposto de existência do processo. Em síntese, a relação jurídica processual reveste-se das seguintes características. Ela é autônoma, não se confunde com a relação jurídica que se discute no processo. Ela é trilateral, dela participa autor, réu e juiz. Ela é pública, o juiz nela figura como órgão do poder estatal. Ela é complexa, há recíprocos direitos, deveres e ônus. E ela é dinâmica, desenvolve-se progressivamente até um ato final. Vamos fazer um novo corte no vídeo para que a gente possa prosseguir num próximo vídeo, tratando dos pressupostos processuais, um outro tema que é extenso e dá maior importância para o processo civil. Fiquem todos com Deus, até uma próxima.